na frente do professor. As orações da família. Esse aí, ó. Boa noite, todos os irmãos, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa espírita e que todos nós possamos receber as boas vibrações que enchem este ambiente de amor, de paz e muita serenidade. Possamos sentir essas vibrações nos envolvendo, nos dando a tranquilidade necessária para que a espiritualidade maior chegue até nós, nos ajudando, nos amparando, nos dando conforto espiritual, para que dessa forma possamos realizar o início do nosso dia. Suplicamos a Deus, a Jesus, o amparo, a proteção necessária aos nossos guias e mentores, para estudarmos juntos a doutrina espírita, essas palavras divinas deixadas por nosso irmão Jesus, que tanto nos ajudam a vencermos as provas desta vida, por mais difíceis que sejam. E também nos ajudam com as nossas boas atitudes, os nossos bons pensamentos, a evoluir um pouquinho mais. Trazendo disciplina e equilíbrio aos nossos sentimentos, fazendo com que aceitemos nossos irmãos com as suas diferenças, com as suas imperfeições. Então vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. E agora o nosso irmão Diogo com o tema Inimigos Desencarnados. Assim seja. Boa noite a todos. Como falou aqui a irmã, o tema é o capítulo 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os inimigos desencarnados. Nós tivemos uma exposição com o amigo Juliano ali, que acho que foi da tua, né, Juliano? Que tu colocaste que inimigos são aqueles que não perdoamos. Ah, então já temos um conceito aqui, né? Inimigos são aqueles que não perdoamos. Há necessário perdão para não ver o inimigo. Porém, isto é no estágio evolutivo que a gente se encontra, porque haverá um momento aonde não será mais necessário perdoar. Como assim não será mais necessário perdoar? Porque a gente só perdoa quando a gente se ofende, quando a gente se magoa. Mágoa, a má água, aquela que nós precisamos fazer descer, né? Esvair-se. Enquanto há rancor, enquanto a gente sente, né,
o melindre, a mágoa, vem a questão do perdão. Se nada sentimos a respeito a isso, perdoar se torna uma coisa, não faz sentido, né? Porque eu não me afeta, não me afetou. Então não tem a necessidade do perdão. Há perdão quando há mágoa. Mas, aí podem dizer assim, né? Diogo, mas o próprio Jesus mandou a gente perdoar. Mais que isso, além dele ter mandado a gente perdoar, ele ainda pede para Deus nos perdoar. Lá no momento da crucificação, aquelas palavras de Jesus que ecoam na eternidade, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tá? Mas temos que ter em conta que ele sabe do nosso estado evolutivo e que é necessário para a gente ainda o perdão. Mas nós vamos ver agora o que seria o perdão para nós. Deus perdoa. Eu não vejo assim como Deus perdoa, Deus aceita. Por que Deus não perdoa? Não perdoa porque Deus não se magoa. Imaginem vocês um ser que sempre existiu, sempre existirá, que criou planetas, sistemas solares, galáxias, universos, multiversos, e é o responsável pela manutenção de tudo que existe. Aí eu aqui pego e falo uma besteira, fico bravo com alguém. Aí Deus lá da sua onipotência fica bravo comigo. Estou bravo com o Joe, né? Mas eu vou te perdoar mesmo assim, né? Não é assim, né? A gente é que Deus, ele sabe do nosso estágio evolutivo e ele sabe que todos nós estamos no caminho do progresso e o objetivo e o final de todos nós é a perfeição relativa quando nós tornarmos espíritos tão desmaterializados que não será mais necessário a reencarnação para nós quitar nossos débitos e crescer aqui na matéria, que é o único meio de nós crescer é aqui, na carne, aqui que é a prova, né? Bem, mas o que seria este perdão, então? O simples fato de nós não cultivar ódio, não guardar ressentimentos, procurar não desejar o mal, tá? Não torcer para que a pessoa se arrebente naquela coisa, na tomara que se dê mal, não tenha pensamentos de vingança, tudo isso para o estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje já é uma grande coisa. Como eu falei, chegará o momento que não será necessário perdão, porque nós não mais guardaremos mágoas. Então, quem não guarda mágoa não precisa, né? Mas no momento atual, a gente indo pelo caminho de procurar não guardar sentimentos ruins para com nossos irmãos, já é um grande progresso. É uma das coisas que os gregos chamavam da ataraxia. Já ouviu essa palavra ataraxia? Alguém conhece? Então, hoje vamos descobrir uma palavrinha nova. Ataraxia é um conceito de um filósofo grego chamado Demócritos, e ele era utilizado por algumas correntes filosóficas da Grécia Antiga, como os diocéticos, epicuristas, entre outras lá, correntes filosóficas. E a ataraxia consiste que eles achavam que a felicidade se encontrava quando as coisas exteriores ao mundo não nos afetam mais, não nos mais perturbam. Quando as coisas não nos mais perturbarem, a gente chega nesse grau chamado ataraxia. Não perturba, nós não mais nos perturbamos.
É claro que a gente tem que ver isso aí com um certo limite e um certo bom senso. A gente não pode nos tornar apáticos às coisas do mundo a ponto de nada não nos incomodar, porque aí daqui a pouco a dor do meu irmão já não me incomoda mais. As guerras já não me incomodam mais. Nós temos que ter uma visão crítica e estar sempre lá, dispostos, né? A dor dos outros nós temos que tomá-la para nós e procurar ajudar, que é isso que é caridade. Então, a ataraxia deve ser usada com certas restrições, naquele limite assim, ó, de nós tornarmos pessoas mais imperturbáveis. E nesse caso, né, a gente pode começar não nos afetando tanto com as coisas ao nosso redor. Tá? Aí é um primeiro grande passo para o perdão. Porém, o tema de hoje é inimigos desencarnados. Esse que é o tema de hoje. A gente falou muito aqui coisas aplicadas ao que a gente vê, ao que a gente toca, né? Agora pensem o seguinte, gente. Vamos fazer aqui uma matemática. Se nesta encarnação, se nesta vida, nós já criamos alguns desafetos, né? A gente já teve algumas rusgas, tem algumas rusgas com fulano, beltrano, só nesses pouquinhos anos de vida. Agora vocês peguem todas as inúmeras vidas que nós tivemos, que viemos, voltamos, quantos, sendo que nenhuma dessas a gente era santo, tá? A gente sempre era pelo menos como nós éramos agora, somos agora, para um pouquinho pior, tá? Porque o espírito não regride. Então, isso aí é uma coisa boa, que a gente às vezes se deprecia muito, né? Ah, por causa que eu só faço besteira. Mas já pararam para pensar que a gente nunca teve melhor que agora moralmente? É o momento que a gente mais está mais evoluído de toda a nossa trajetória evolutiva. Mas como assim? Claro, o espírito não regride. A gente nunca teve nunca tivemos melhor que isso, mas no momento que a gente está agora, no passado, a gente nunca teve melhor do que a gente está agora, a gente teve igual ou pior. Então, este é o momento que a gente está mais crescidinho, o momento de aproveitar. Mas mesmo assim, não somos santos. Então, se a gente pega, sei lá quantas encarnações tivemos, olha o número de desafetos que nós devemos ter criado, né, nessa longa jornada que a gente tem, né, no caminho evolutivo. Bem, esses desafetos todos que aqui diz que é inimigos desencarnados, inimigos é aquele que nós não perdoamos, tá? Como foi dito, todos esses desafetos, eles influenciam na nossa vida. Bem, os espíritos superiores respondem para Kardec, quando Kardec pergunta para eles: ó, os espíritos aí, eles influenciam na nossa vida diária? Aí, os espíritos respondem: mais do que imagineis. Às vezes, não sei as palavras corretíssimas, mas quer dizer, muitas vezes são mil que vos guiam, de tanto que te influenciam. Tá? Então, é óbvio que todos esses desafetos que nós criamos ao longo da nossa estrada até aqui, eles influenciam no nosso dia a dia, nós colocando ideiazinhas na cabeça, se a gente permitir. Uma coisa que nós temos que saber é que em espiritismo a gente acredita na questão vibratória. Se a gente está vibrando alto, no amor, no bem, na conexão com Deus, nada nos afeta. Mas a gente baixou a guarda, é a brecha que ele tem e agora que eu vou. Tá? Então, é por isso que Jesus fala muito no orai e vigiai. Vigiai os pensamentos e te mantenha em prece para, dessa maneira, manter a vibração num patamar bom, numa energia sutil, boa, que não abre brechas
para que esses ditos inimigos, a palavra inimigos, não tenham acesso a gente. Os chamados inimigos invisíveis. Quando fala em inimigos invisíveis, a gente acredita que é invisíveis porque a gente não enxerga, né? A gente não tem a mediunidade de evidência, e eles são espíritos desencarnados, a gente não vê. Mas esse invisível é mais do que isso. Não é só pelo fato de a gente não enxergar, é o fato de a gente nem saber quem eles são, por enquanto, porque nós fomos agraciados com o véu do esquecimento. Então a gente não sabe as bobagens que a gente fez. Então tem muita gente que está lá que a gente fez misérias com eles. A gente roubou, a gente matou, a gente passou para trás, a gente traiu, a gente fez qualquer coisa. Só que a gente não lembra, a gente não sabe. E eles estão aqui, né? E muito deles está magrão. E aí, e o que é meu? Vai pagar. Aí tem a questão, né, vibracional, tá? Quando a gente baixa a guarda para isso, começa os processos obsessivos. Tá? Se fala muito em obsessão, e às vezes a gente não fala muito do que se trata aqui nas públicas, falar especificamente sobre isso, mas é um tema bem pertinente, que é a obsessão normalmente parte de quando a gente vibra de uma maneira que baixa e demos abertura para que espíritos mais ignorantes, se espíritos maus. Às vezes até são espíritos que queiram bem a gente, mas querem bem errado, tá? Aquele relacionamento tóxico, digamos assim, tá? Onde eles conseguem uma conexão com nós, sempre começa de forma simples, tá? Pensamentos errados, pensamentos de uma extrema nostalgia, pensamentos ruins, que vão nos colocando para baixo. E se a gente não tomar uma atitude de elevar nossa vibração, esse processo obsessivo pode ir piorando, 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 pode passar para uma fascinação, que é um processo obsessivo mais grave, que aquele que tu acha que está sempre certo, está todo mundo errado. Todo mundo está errado, menos eu, porque eu sou alecrim dourado. Tá? É um processo obsessivo. Isso aí parte para um processo mais profundo de obsessão, que é chamado de subjugação, que é quando a gente perde o livre-arbítrio e aí são os espíritos que atuam na nossa vida e a gente perde a nossa liberdade. É um tema bem profundo, né? Se quiserem se aprofundar nesse tema, temos estudos da casa, tem que fazer vender um peixe, né? Querem saber mais sobre isso? Tem estudo aqui para a gente saber, tá? Como é que se quebra esse processo? A gente tem que saber que muitos desses inimigos invisíveis, eles nos acompanham muitas vezes por séculos. Não é de agora. Vem perseguições de muito tempo. E muitas vezes nós não façamos de coitados e de vítimas que por muito tempo os perseguidores podiam ser nós. A gente também já foi muito obsessor por aí, tá? A gente já perseguiu muito também. Então tem momentos de perseguir, tem momentos de ser perseguido. Essas relações tóxicas que pode acontecer entre, não é só o espírito desencarnado para com nós, esse processo, tá, dos ditos inimigos, tá, pode se dar de um encarnado para um encarnado, duas pessoas que estão encarnadas e uma obsediar a outra, é possível. De desencarnado para encarnado, acontece. De encarnado para desencarnado também. Como assim acontece? Sabe quando a gente não deixa em paz aqueles que se foram com aquela ideia fixa? Isso também é um processo obsessivo inverso, do encarnado para alguém que está desencarnado. E também existem processos obsessivos de desencarnados para desencarnados. Então, tem de várias maneiras. Mas aqui, neste capítulo, né, especificamente, estamos falando, né, dos desencarnados para com nós que estamos encarnados. Esses processos vêm de muito tempo às vezes, outros nem tanto, mas só há uma única maneira
de a gente se livrar disso, tá? Tá, primeiro de tudo, a gente tem que estar sempre com a guarda levantada, vibrar legal, para não deixar ser afetado. Mas só isso não quer dizer nada, por causa que aí eu me fecho, eu levanto a guarda, eu me protejo das obsessões, e o coitado como fica? Eu não tenho minha dívida ali com ele, ainda não houve perdão. Enquanto não houver o perdão, é um ciclo que não para, que nunca é interrompido. Alguém tem que dar o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Tá? Porque senão ele vai ser arrastado nessa vida, na outra, a gente vai desencarnar e vai encontrar eles lá, e depois ele vai encarnar, e ele vai estar aqui, nós vamos estar lá e nós vamos perseguir eles aqui, e aí vai, não tem fim. Tá? Aliás, tem fim por causa que a gente, né, todos estão destinados ao crescimento, a gente vai crescer. Mas por muito tempo pode ficar nessa quase que uma simbiose, que é uma palavra da biologia, né? Quando uma pessoa se nutre um ser se nutre de outro. E a obsessão muitas vezes é um processo de simbiose, onde um está sempre parasitando o outro. E isso pode demorar séculos até alguém despertar. Não, peraí, temos que acabar com isso, né? E através da prece, da caridade, através de uma elevação moral, a gente de coração, não sei o que eu te fiz, meu amigo, porque eu não lembro, tá? Nesse momento eu não lembro mesmo, mas eu te perdoo. Ou pode acontecer de lá para cá. Quando não é assim, a gente fala, parece que nós aqui que estamos encarnados, né, que temos que dar o primeiro passo. Se tiver um desencarnado aí ouvindo, ó, pode partir de vocês também, tá? É uma via de mão dupla, tá? Alguém tem que dar o primeiro passo para quebrar o ciclo de ódio, o ciclo de rancor, o ciclo de raiva, o ciclo de vingança, tá? Como nós aqui, teoricamente, já estamos aqui estudando sobre isso, sabendo disso, agora não temos mais a desculpa de pecar por ignorância, porque nós estamos sabendo agora, né, como se dá o processo, então, que parta de nós, então. E às vezes as nossas boas ações, nosso bem andar, serve de exemplo, eles ficam ali. Isso. Tudo que a gente faz, todo o bem que a gente faz não se perde, tá? Não se perde. Então, como falou a Janaína aqui, um dos meios também de acabar com esse ciclo é se servir de inspiração para ele. Pô, o cara tá lá se virando, batalhando lá para ser alguém melhor, e eu aqui na volta incomodando, né? Mas a prece sempre, principalmente antes de dormir, tá? Nós estávamos nos estudos de ontem, nós falamos chamado, estudamos sobre obsessão hipnótica durante o sono. Cuidem bem do sono de vocês, gente. Por quê? Tá? O espírito não dorme, só o corpo, né? Nosso espírito, quando a gente adormece, é um momento onde nosso espírito tem uma maior liberdade de ação, de ir e vir, tá? Não total, porque é total só depois do desencarne. Mas tem mais ele se desprende mais do nosso corpo material. Muitas vezes, irmãozinhos atrasados, que queiram o nosso mal, eles se aproveitam do momento do sono para introjetar ideias na nossa mente, tá? Ideias fixas. Tem que fazer. Aquele cara lá, aquele cara tá te devendo, tu vai deixar assim, tu vai deixar assim, né? Não vai fazer nada. Sabe aquelas ideias que começam, e às vezes se acorda já meio mal-humorado, né? Revolta, né? E acaba, às vezes, cometendo até. Ontem a gente estava vendo no estudo que até crimes graves ou até mesmo suicídios podem acontecer em razão de processos de obsessão hipnótica durante o sono. Acontece. Então, por isso que é muito importante, na hora de a gente dormir, a gente, um pouco antes, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, fazer uma prece, orar,
pedir pelo nosso anjo da guarda que nos guie, que nos encaminhe para um lugar bom, porque assim como a gente pode ter ideias ruins, dependendo da nossa vibração, se a gente vibra alto, quem vai entrar em sintonia com nós durante o sono? Os espíritos superiores. Então, aí já é uma outra coisa. Aí nós acordamos assim, com aquela coisa, aquele desejo de praticar uma boa ação. Tem momentos assim, é porque a gente entrou nessa sintonia. Então, tudo é com nós. Os espíritos estão ali. Agora, depende de nós e apenas de nós como a gente vai vibrar, qual é a energia que a gente está emanando, tá? E para que isso aconteça de uma forma mais eficiente, né, vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Orai, vigiai e prece sempre. Não tem que ter um horário específico para ter prece, tá, gente? Mas, a não ser que vá fazer Evangelho do Lar, que é muito bom. Mas o horário de dormir é sagrado para evitar que a gente tenha essas influências. Tá? Mas isso aí são efeitos, como eu disse, efeitos paliativos, que naquele momento podem, assim, né? Tá vibrando bem, mas a única coisa, a única maneira de fato eficiente para que esse processo obsessivo acabe é quando se quebra o ciclo do ódio e aí acenda o sentimento de perdão. Quando eu falo perdão, tirar aquela mágoa, aquele ressentimento e procurar cada vez mais entender que aquele irmãozinho é alguém que nasceu exatamente como tu, simples e ignorante, que está caminhando na mesma estrada que tu, em direção ao mesmo objetivo que tu, uns mais na frente, outros mais atrás, mas todos passaram pelos mesmos percalços, né? E o destino de todos nós é a felicidade. E esses grandes inimigos de hoje, provavelmente, como muitas vezes nós vimos na literatura espírita, amanhã podem nos tornar nossos grandes amigos e companheiros. Tá? Vou abrir para comentários. Diogo, outra questão assim, que às vezes o nosso inimigo está lá quieto, nem se lembra mais que o André existe, aí de repente o André vai e comete os mesmos erros, né, que cometi com ele. É uma porta. Então, chamar. Assim, essa... Não, bom, porque nós somos, André. Obrigado, eu adoro que ela sempre comenta lá do meu. Obrigado, é caridade comigo. Obrigado. Obrigado. Mas isso aí, a gente não pode se torturar tanto, por causa que no mundo de provas e expiações que a gente vive, nós somos bombardeados da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, de más notícias, de relacionamento com pessoas, né? Dentro da vibração, a gente toma uma patada e acaba dando outra patada, alguma coisa que. A gente, ou é no trânsito, a gente passa o dia inteiro sendo bombardeado por coisas negativas. E nós estamos num estágio evolutivo que nós somos meio criança ainda. Né? Nós estamos longe ainda de alcançar um patamar de não precisar reencarnar mais aqui na Terra, por exemplo. Né? Então, o negócio é manter a guarda levantada, vigiar e orar. Mas é natural que a gente não vai passar 24 horas por dia ali, né? Ai meu Deus, não vou... Tá? Há momentos. Oi. Pode A falar. Bíblia não diz, não podemos servir a dois senhores? Diz, a Deus e a Mamon, ele fala. Né? Por exemplo, né, eu evito tudo que é notícia desagradável para minha casa. Televisão, quase nunca. Tá? Porque não é que eu seja egoísta, mas não é o mesmo sofrimento dos outros só. Eu estou aqui, não estou podendo fazer nada, eu posso fazer o quê? Orar por eles. Isso eu posso. Olha. Mas eu tenho que manter a minha energia. E essa coisa da noite que o senhor fala, às vezes a gente já vai deitar meio que foi bombardeado, meio cansado, né? Nem sempre a gente quer orar à noite. Sim. O que eu fiz? Eu gravei em pendrive orações, tudo de só coisa boa. Sabe? E eu boto na beira da minha cama para escutar.
Então eu durmo maravilhoso, até sonho com as orações às vezes. Maravilhosamente. Olha, maravilhoso. É isso aí realmente que a senhora fez. Mas A oração, gente não. Mas isso que ela. Mas o que ela fez é uma coisa muito boa. Eu não tive essa ideia, tá? Farei isso. A senhora até acabou de dar uma ideia para mim, que às vezes eu também chego e pá, desmaio na cama. Vide, que eu tive que ficar encerrado. Eu disse, já vou fazer, como é que como isso? Entendeu? Sim, Quer dizer, comigo teve um lado ruim, mas também teve um lado bom. sim. E aproveitou. E a gente é bombardeado, não ficar todo o tempo imerso nessas notícias que a gente é bombardeado o dia inteiro de tragédia, porque só tragédia da Ibope. Gente, a gente fala, o mundo está perdido, acabou de estourar uma guerra, outra, tal, né? Mas é que só tragédia da Ibope. E é o que é mais noticiado. Mas existe muita coisa bela ainda nesse mundo, só que a beleza não dá notícia. Tá? Então, isso aí de pegar e filtrar o que tu vai assistir, o que tu vai ver na tua casa, é uma grande coisa que tu fez. Foi um bem que tu fizesse para ti ou para tua família, para o teu lar. E agora, se o senhor for minha casa agora, ficou rodando lá. Porque às vezes a gente está bem, mas às vezes acontecem energias que a gente não percebe. Uhum. E nem sempre a gente consegue manter a mente boa, boa vibração sem oração. Eu não consigo, entende? Sim. Orar para mim é como tomar água. Entende? O dia que eu não oro, eu uma coisa. E a oração, ela pode ser uma coisa, um diálogo com a espiritualidade superior, com Deus, que não precisa de ou de um ritual, do momento, ou me retirar para orar. É uma conversa que tu pode manter durante o dia todo. Se lembrou, abriu a geladeira ali, né? Tem comida ali dentro. Obrigado, meu Deus, que eu tenho meu alimento. É, passou, viu um pôr do sol, uma paisagem bonita, manter esse pensamento elevado, isso é prece, porque prece é uma conexão com Deus. Então tu não precisa te resguardar, agora é o meu momento de prece. Tu pode passar durante o dia tendo essa comunicação com a espiritualidade maior, só tem a acrescentar. Isso é uma maneira de praticar o vigiar e orar. E é por isso que eu ouço oração, quando eu estou só em casa, meditação, tudo que você não possa imaginar de coisas boas que tem maravilhas lá na internet. Eu gravei para me manter essa sintonia. Porque às vezes vem uma notícia, vem não sei quem lá, e dá uma desagregada lá na nossa cabeça, nos nossos, né, sentimentos. E eu mantenho, consigo manter, graças a Deus. A ideia é boa, eu vou aplicar. Eu vou ter meu pendrivezinho também. Foi transformador. Entende? Muito bom. Mas ó, já passamos tudo. Alguém mais? Se não for, eu passo para a irmã, a Tereza aqui, para nós ir para o segundo momento. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Agradecemos ao nosso irmão Diogo, pelas palavras cheias de luz, através da nossa doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos dá conforto espiritual, e que possamos internalizar esses conhecimentos, a fim de darmos mais um passo na nossa jornada evolutiva. Que possamos manter o nosso padrão vibratório, com bons pensamentos, no nosso dia a dia, boas atitudes, a fim de afastarmos, porventura, algum espírito sem luz que queira induzir-nos ao mal. Que assim seja. Vou ler agora uma pequena oração. Pai nosso que estás nos céus, renove minhas forças todos os dias e libere o milagre que eu tanto espero. Guia-me no caminho da justiça. Ilumine todos os meus passos e guarde as pessoas que amo. Proteja, cure e abençoe todas as pessoas que estão desempregadas, acamadas com doenças, com dependência química, com depressão. Derrame suas bênçãos e entregue as chaves da vitória e seus milagres para cada um de seus filhos. Deus,
Eu coloco em tuas mãos minha família e minha vida, para o Senhor encher de alegria, de paz e de felicidade, todos os dias. Que assim seja. Então, com essa prece, procuremos nos manter em silêncio, a fim de recebermos a energia curativa dos passos magnéticos e ajudarmos os nossos netos junto à espiritualidade maior. Que assim seja. Que assim seja.